Notícia de momento aqui na CNN, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal para investigar Lulinha, o filho do presidente Lula, por tráfico de influência. É notícia que acaba de ser registrada aqui no site da CNN. Estou dando uma olhadinha, vamos aqui com as atualizações. A PF, então, pediu ao Supremo para que essa investigação seja aberta contra Fábio Luiz Lula da Silva por tráfico de influência. O que isso significa? Que a apuração, a corporação, a Polícia Federal, quer apurar se o filho do presidente cometeu esse crime de ter ali uma entrada privilegiada, né, de acordo com as relações com o governo, perante o Ministério da Saúde, num processo de autorização de comercialização de cannabis medicinal. Então, a investigação é a seguinte: se como filho do presidente, a entrada com as autoridades e com a abertura do Ministério da Saúde foi facilitada num processo de autorização de comercialização de cannabis medicinal. O pedido foi feito no último dia 24, foi distribuído ao ministro André Mendonça, que também, vamos lembrar, é relator do inquérito sobre desvios do INSS, que há menção a Lulinha, mas ele ainda não era investigado. Então, aqui a gente tem um ponto muito relevante. O filho do presidente agora de frente para essa apuração, não sendo só mencionado, mas sendo mirado pela Polícia Federal, para além das questões que envolvem o escândalo do INSS. Vou chamar aqui Matheus Teixeira. É notícia importante, Matheus, que tem também e deve ter repercussão. Pedro Venceslau está chegando por aqui também, que também deve ter repercussão, obviamente, eleitoral, né? A gente está falando de investigações envolvendo o filho do presidente Lula. Vamos começar pela questão jurídica, Matheus. Qual que é a diferença, se a gente puder colocar aqui os elementos dessa investigação especificamente, para a investigação do escândalo do INSS? E aí eu já vou chamar a atenção para dois elementos que são importantíssimos: André Mendonça e Polícia Federal, e a relação do ministro do STF com a PF, que não é a das melhores quando envolve Lulinha. Perfeito, Juliana. A reportagem saiu primeiramente do jornal Folha de São Paulo, a gente conseguiu confirmar, está sob sigilo, mas sim, a Polícia Federal pede essa investigação, como você bem explicou já na introdução, quer entender ali se ele facilitou algum tipo de acesso a empresas que tentam comercializar a cannabis no Ministério da Saúde, justamente no processo ali de autorização para essa atividade econômica aqui no Brasil. Vamos lembrar que ele já havia sido mencionado no caso do INSS, justamente neste inquérito também ele próprio reconheceu ao Supremo Tribunal Federal que teve sim uma passagem paga pelo tal careca do INSS, Antônio Antunes, que era um dos grandes lobistas ali desse esquema para prospectar a questão da cannabis medicinal em Portugal, mas ele afirmou ao Supremo que não passou disso naquela situação. Agora, com certeza, ele terá que dar novas explicações, uma vez que a Polícia Federal volta à carga, pede uma investigação em separado do caso do INSS. Mesmo assim, o presidente do Supremo, Edson Fachin, determinou a remessa destes autos, deste pedido, ao gabinete do ministro André Mendonça, por entender que havia ali uma conexão entre essas situações que demandavam, portanto, a relatoria do mesmo ministro e não de outro magistrado, para evitar eventual conflito ali no andamento das investigações. Como uma boa pergunta também já provocativa que tu me fizeste acerca de André Mendonça, a gente sabe que é um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que neste ano, do ano passado para cá, assumiu as duas investigações mais rumorosas do país. O inquérito do caso do Banco Master, que se iniciou com a relatoria do ministro Dias Toffoli, depois que ele desistiu, foi para André Mendonça, e o caso do INSS. Apesar de ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já determinou inúmeras operações contra aliados de Bolsonaro, mas também contra aliados do presidente Lula. Ele também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, concentrando muito poder, ganhando um protagonismo enorme no Poder Judiciário e, a partir do Poder Judiciário, também com essa capacidade de influenciar o debate público, uma vez que a gente já vinha notando aí uma série de notícias desfavoráveis a Flávio Bolsonaro, como o inquérito
que vai apurar o financiamento do filme Dark Horse, em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora também o ministro está na sua mesa, no seu gabinete, um pedido que pode gerar um revés para o outro lado, um revés para o presidente Lula, uma vez que estamos falando do filho do chefe do executivo, e se ele cometeu o crime de tráfico de influência, que é usar da proximidade com atores do PT, com auxiliares de seu pai, para facilitar o acesso e viabilizar justamente os negócios acerca da cannabis medicinal e não ali do interesse público, mas sim atuando em favor de interesses privados. A Polícia Federal quer investigar, ele não é réu ainda, isso é só depois da apresentação da denúncia, tem todo um percurso jurídico muito longo, mas a partir de um inquérito, a polícia ganha novas ferramentas de investigação, como pode pedir, por exemplo, quebras de sigilo, busca e apreensão, ou mesmo a busca por mais informações e dados sigilosos. Portanto, o inquérito, apesar de não ter esse peso jurídico que torna a pessoa réu perante o Poder Judiciário, portanto, não há nenhuma imputação de culpabilidade ainda para o filho do presidente, mas dá à Polícia Federal mais instrumentos para aprofundar a investigação, isso do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista político, estamos a menos de 3 meses das eleições e qualquer movimentação nesse inquérito, com certeza, vai ser amplamente noticiado pela imprensa, como deve ser, e também explorado pelos adversários do presidente. Esse é o ponto. Pedro Venceslau, qual que a gente está analisando ainda, né, o andamento dessa investigação, é um primeiro passo, tudo isso vai ser apurado. Mas, de pronto, qual pode ser o peso político disso? Olha, de pronto, o peso político disso vai ser instrumentalizar a campanha do Flávio Bolsonaro, que agora certamente vai explorar essa decisão da Polícia Federal quando começar esse embate sobre a questão da corrupção. O tema da corrupção sempre foi um calcanhar de Aquiles para as campanhas do Partido dos Trabalhadores, desde o caso da Lava Jato, do caso do Mensalão, mas de certa forma foi neutralizado depois do episódio do Dark Horse, que envolve Flávio Bolsonaro. Agora, essa investigação da Polícia Federal coloca um novo capítulo, um novo personagem na eleição e chega perto do Palácio do Planalto, porque até agora não havia nada que chegasse perto diretamente do presidente Lula. Por outro lado, os aliados do presidente Lula podem dizer que essa decisão da Polícia Federal mostra a independência da corporação, que não seria submetida a decisões diretas do presidente da República. É isso. E tem também essa questão, que é um outro ponto também colocado pela oposição, Pedro, dessa relação entre André Mendonça e Polícia Federal por conta do INSS. Matheus estava deixando bem claro aqui quais são os entraves. Num primeiro momento, ali, André Mendonça cobrando andamento das investigações pela Polícia Federal. Polícia Federal, por outro lado, colocando ali diversos pareceres e um trâmite que é diferenciado. Mas até que ponto, Matheus, essa relação distanciada pode impactar nessa investigação? Pode impactar com certeza, Juliana. A gente já vem há alguns meses notando que há ali uma fricção na relação entre os investigadores e o relator do caso no Supremo. E todas as medidas dos investigadores da Polícia Federal, a depender do nível de se é muito invasivo ou não, exige uma autorização judicial extra, que é do ministro André Mendonça, deve ser do ministro André Mendonça. Isso começou ainda lá com a mudança de coordenação do inquérito do INSS. Saiu de uma coordenação de crimes previdenciários da Polícia Federal e foi deslocado para a coordenação dos inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal. Isso levou à troca do delegado que coordenava a equipe do INSS. Não era o delegado diretamente responsável pelo caso do INSS, mas esse delegado responsável estava no guarda-chuva da coordenação que tinha um chefe. Com a mudança de chefe, houve uma alteração, portanto, na equipe de investigadores, no comando da equipe de investigadores. A Polícia Federal afirmou que essa mudança viabilizaria mais equipe, mais pessoal, justamente para facilitar e acelerar as investigações, mas o ministro André Mendonça ficou muito incomodado com essa decisão da Polícia Federal, como a gente noticiou alguns meses atrás. E a gente teve outros desdobramentos além dessa celeuma ali entre os dois atores, entre a PF
e o ministro André Mendonça. Começou lá quando, no início do caso do Banco Master, ele delimitou quais policiais poderiam ter acesso às investigações, deixando claro que a direção da PF não poderia ter acesso. Depois veio essa mudança de coordenação e há também a questão mais recente agora, que a Polícia Federal pediu à Advocacia Geral da União, isso tem uma reportagem no nosso site do Eli Jonas Maia e do Caio Junqueira, que a PF pediu à Advocacia Geral da União para tentar recorrer a uma decisão do ministro André Mendonça, que ele aumentou o controle ali, solicitou e exigiu que a Polícia Federal desse esclarecimentos maiores do andamento do passo a passo da investigação. Portanto, são vários capítulos de embate, digamos assim, ali de bastidores, entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, que, como eu disse, não apenas agora esta situação, este possível inquérito contra o filho do presidente Lula, tem o caso do INSS e o caso do Banco Master. Isso em meio às eleições, essas investigações todas na leitura ali, não só do Supremo, mas do mundo político, com potencial explosivo na eleição, de inclusive mexer no tabuleiro eleitoral, uma vez que pode atingir não só bolsonarista, não só petista, mas também centrão e todos os partidos. Tudo isso nas mãos do ministro André Mendonça, mas mais do que nas mãos do ministro André Mendonça, que é o relator, quem toca a investigação no dia a dia é a Polícia Federal e existe sim essa tensão entre o ministro e a PF, que, como eu disse, se acumulam alguns episódios já nesse sentido. Começaram lá no início do inquérito do Banco Master, logo que ele assumiu, excluindo qualquer possibilidade da direção da PF ter acesso, o que, segundo a Polícia Federal na época, entendeu que era desnecessária essa decisão, uma vez que não cabe de fato ao diretor-geral da PF, a direção se imiscuir e saber detalhes das apurações, apenas eventualmente auxiliar nas questões mais operacionais de logística e de pessoal. Breaking News, CNN. Notícias de momento, atualização exatamente desse assunto. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir esse inquérito contra Lulinha. É a apuração da nossa analista Jussara Soares, em primeira mão aqui na CNN. O que a gente havia colocado antes, que a Polícia Federal havia pedido ao STF para que esse inquérito fosse aberto, uma investigação, uma apuração de um suposto tráfico de influência do filho do presidente Lula, Lulinha da Silva, no Ministério da Saúde, numa comercialização de cannabis medicinal. Então, o que a gente tem nesse momento é o STF, por meio do relator desse caso, o ministro André Mendonça, autorizando a abertura de uma investigação contra Lulinha, filho do presidente Lula. Vamos voltar para cá, Matheus, a gente está com essa atualização, então, a apuração de Jussara Soares. Estávamos falando exatamente sobre isso. Se autorizado agora a confirmação, o peso político que isso tem num ano eleitoral, prestes a começar uma campanha oficial, né? Começa ali depois do período de convenções e, claro, o peso sobre essa ligação direta, a relação ali de uma investigação contra o filho do presidente da República. Eu vou chamar a atenção aqui para... É claro que a defesa de Lulinha, a gente tem procurado, eles estão se debruçando sobre os autos do processo, sobre toda essa documentação que ainda precisa ser analisada. Mas eu vou trazer para cá um posicionamento, num primeiro momento, da defesa do filho do presidente, de Lulinha, que vem exatamente do advogado criminal Guilherme Sugimori, que acompanha Lulinha. Ele diz exatamente o seguinte, 3 pontos aqui para a gente analisar. Que ele já pode analisar de pronto, antes de observar ali e ter conhecimento dos autos do processo, 3 pontos específicos. O primeiro, que é necessário entender qual é a justificativa para a competência do Supremo Tribunal Federal nesse caso. No segundo momento, mais um ponto. Uma nova investigação alheia à operação sem desconto, que é justamente a investigação do escândalo do INSS, demonstraria, na visão do advogado de Lulinha, que falharam em encontrar o que, de forma injustificada, buscavam. É um posicionamento do advogado, que há alguma ligação entre Fábio Luiz e as fraudes do INSS. Não seria surpresa, porque,
segundo Guilherme Sugimori, Fábio nunca teve relação nenhuma com o escândalo do INSS. E um terceiro ponto colocado pelo advogado de Fábio Luiz. A notícia me faz suspeitar, ele diz, a gente abre aspas aqui, imediatamente de ilegalidade. Se queriam achar algo e não acharam, não podem criar uma nova teoria para começar tudo de novo, esticando essa história até as eleições. Tentam achar X, como não acham, tentam Y, e se não acharem, vão inventar Z. É o que diz. Investigação não é exercício de tentativa e erro, e isso configura o que chamamos de pescaria probatória. É um posicionamento inicial da defesa de Fábio Luiz. Matheus Teixeira, pesca probatória. Esse vai ser o ponto, ou pelo menos é o ponto colocado pela defesa de Lulinha nesse momento. Perfeito, Juliana. É o que eles, no direito, eles citam muito em inglês o fishing expedition, Exatamente. que é justamente essa busca por provas, ou seja, começa-se uma investigação sobre um determinado ponto, mas sempre que, por exemplo, há uma quebra de sigilo telemático, ou seja, se tem acesso às conversas de uma pessoa de celular, vem potencialmente provas que podem corroborar a investigação, ou seja, conversas ali que reforcem uma tese investigativa, mas não é só aquilo que a pessoa conversa e não é só aquilo que uma quebra de sigilo encontra todo o histórico de conversas e neste histórico podem achar outras provas de crime. Essa é a tese da defesa do filho do presidente Lula, que foi muito explorada também, por exemplo, na época da Lava Jato, que se dizia que havia determinações de busca e apreensão, de quebra de sigilo, a polícia ia até lá, achava provas de outros crimes e com isso fazia essa pesca probatória, que é buscar provas mesmo sem haver indícios de qualquer tipo de crime, no sentido este não o inicial da investigação. A gente trouxe aqui a informação de que a Polícia Federal tinha pedido o inquérito contra o filho do presidente Lula. O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal no dia 24. O presidente do Supremo, Edson Fachin, entendeu que isso era atribuição do relator do caso do INSS, justamente por ele já ter sido mencionado. Por isso foi direcionado ao gabinete do ministro André Mendonça. Isso chegou no gabinete dele ontem, em menos de 24 horas. Agora a Jussara acaba de trazer a informação que, além do pedido da Polícia Federal, já há, inclusive, uma decisão do magistrado no sentido de autorizar a abertura do inquérito. E, com esta autorização, a Polícia Federal deve dar início a novas etapas da investigação, ou seja, pedir ao ministro a produção de mais provas. É isso agora que os investigadores devem estar debruçados, porque esse é o rito investigativo de qualquer polícia, que é, depois de aberto o inquérito, ter mais elementos e mais ferramentas para ir atrás de provas, elementos e ferramentas essas que são das mais diversas, desde buscar geolocalização para ver se há, por exemplo, algum tipo de encontro entre eles, conversas, quebra de sigilo bancário para ver se entrou ou não dinheiro na conta dele indevido e também, eventualmente, até uma busca e apreensão para ver se em algum endereço ligado aos atores há documentos, resquícios de provas que podem ajudar a elucidar toda a situação. Além da parte jurídica, é claro, como o Pedro vinha nos falando aqui, inevitável a gente fazer a leitura política também. André Mendonça, que é relator do caso do filme Dark Horse, que trata do filme em homenagem a Jair Bolsonaro, também é relator agora de um caso do filho do presidente Lula. Estamos falando dos dois candidatos que lideram todas as pesquisas e que vão pautar o debate político nacional neste ano. E eles têm agora, portanto, mais uma preocupação dos dois lados, desta vez do lado do presidente Lula, que já vinham sendo mencionado eventual envolvimento de Lulinha com o careca do INSS. A CPMI do INSS na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também abordou isso amplamente. Ele chegou a haver um pedido de indiciamento dele por parte do relator da CPMI. O ministro André Mendonça também já tinha conhecimento das menções e das citações ao filho do presidente Lula, mas agora é diferente, é um inquérito específico contra ele e a defesa, tão logo recebeu a notícia, já tem a tese jurídica pronta,
que é uma tese jurídica muito explorada, não apenas pela defesa e pelo advogado de Lulinha. Isso é comum no Poder Judiciário e na advocacia, porque de fato existe, de fato a pesca probatória é ilegal. O que resta à defesa é comprovar que de fato está configurada esta pesca probatória, que é ir atrás de provas, ir atrás de elementos que vão muito além do objeto inicialmente investigado. Vamos colocar nessa conversa também o nosso outro analista de política, Caio Junqueira. Caio, você falou com a defesa do Lulinha. Qual é a posição neste momento deles sobre esse inquérito? Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio, Jussara, boa noite a todos. Márcio, eu falei tanto com o Marco Aurélio Carvalho, né, que inclusive é um dos coordenadores da campanha à reeleição do presidente Lula, ali, um dos cabeças ali daquele grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados, quanto com o Guilherme Sugimori também, que é o advogado que atua junto com o Marco Aurélio no caso. Bom, como eles enxergam isso? Primeiro, eles entendem que há aí uma fishing expedition, né, que é uma pesca probatória, né, um instrumento jurídico, esse é um termo jurídico, que na prática significa uma busca por uma culpa, né, por algo que mostre alguma culpabilidade por parte do Lulinha e que a Polícia Federal, o governo, as instituições estariam fazendo essa busca, que é algo irregular. Você lança uma investigação, quebra sigilo, vê o que acha para aí sim chegar a um fato contra o filho do presidente Lula, né? Essa é a visão deles. Eles dizem que recebem com perplexidade, mas com tranquilidade, mas que há, sim, no governo Lula, nesse governo Lula 4, as instituições estão trabalhando, mas elas devem trabalhar com responsabilidade. Na verdade, uma crítica a uma parte ali, a um setor da Polícia Federal que toca adiante essas investigações. A leitura é que estão tentando a todo custo achar alguma coisa contra o Lulinha, não conseguiram até agora, e aí tiraram aí na sexta-feira, né, Folha de São Paulo deu essa informação hoje à tarde, esse pedido da Polícia Federal para que o ministro André Mendonça investigue formalmente o Lulinha, e o Mendonça autorizou. Então essa é a visão, que se trata de algo, uma busca, né? Algo forçado e algo também ilegal, que sugere ali uma pesca probatória para se achar alguma coisa contra ele. Deixa eu voltar com você, Jussara, porque a notícia naturalmente é importante do ponto de vista criminal, mas é claro que envolve a questão eleitoral. Daí a pergunta de como é que está a repercussão dessa notícia aí em Brasília, no mundo político, de olho na eleição e nos seus desdobramentos, nos seus impactos. Olha, Márcia, por parte do entorno de Flávio Bolsonaro, a notícia da abertura desse inquérito contra Lulinha foi comemorada. Afinal de contas, o que eles dizem é o seguinte, é um jeito de equilibrar também as notícias negativas para Flávio Bolsonaro. A gente lembra que Flávio Bolsonaro também é investigado por causa daquele pedido de financiamento ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para ali financiar, né, o filme Dark Horse, que faz uma biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eles dizem é o seguinte, pelo menos agora vem um outro caso ali para tentar avançar. O que é avançar sobre Lulinha, o filho do presidente Lula? Na verdade, o que eles dizem é o seguinte, agora, para a retórica, eles ganham fôlego justamente num discurso que a direita, por muito tempo, tomou para si, que é o discurso anticorrupção. Com os casos envolvendo Flávio Bolsonaro recentemente, principalmente a relação dele com Daniel Vorcaro, que está sendo investigada, esse discurso ficou perdido. O que eles falam é o seguinte, agora com esse fato novo, dá mais fôlego para atacar o Lulinha, o presidente Lula, e voltar a puxar um fio ali da história do PT, de outros casos de corrupção. Então, basicamente, é assim que o grupo de Flávio Bolsonaro vai atuar daqui para frente. Óbvio que também há repercussão em outras campanhas, como, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que é o candidato do PSD, dizendo justamente que também já vai estar se manifestando, dizendo se tratar ali, defendendo as investigações, e aí ele acaba falando um pouco ali da relação de pai e filhos na política, lembrando que ele também tem subido o tom contra Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Márcio, é uma notícia que hoje muito importante para o dia de hoje, a investigação ainda tem um longo caminho, é importante destacar
que Lulinha ainda não é denunciado, não há uma acusação formal sobre ele, mas há um inquérito aberto. Então, com isso tudo, as notícias negativas para o entorno do presidente Lula também acabam vindo à tona e, no caso, a oposição, a direita, vai explorar isso daqui para frente. Não tenha dúvida, a gente está ali na reta final da semana de finalização das convenções partidárias, confirmando todos os candidatos e logo vem campanha. Então, isso aí deve ser um dos temas principais a serem explorados ao longo da campanha por todos os candidatos, principalmente já candidato Flávio Bolsonaro e o presidente Lula também, as duas campanhas. Como a gente tem reforçado, é uma campanha de rejeição muito alta, Márcio. Então, é uma campanha que os ataques, eles acabam sendo mais importantes do que as próprias propostas. O eleitor vota naquele que ele não quer, ou melhor, ele vota naquele que vai combater aquele que ele não quer de jeito nenhum ver na presidência. Agora, Caio, a Jussara falou disso rapidamente na primeira análise dela e você trouxe isso no blog que você tem no site da CNN Brasil. A Polícia Federal já havia acionado a Advocacia Geral da União contra algumas medidas do ministro André Mendonça no caso do INSS. Quais são os pontos de conflito, Caio? Márcio, o ministro André Mendonça, ele mandou um requerimento, um ofício para a Polícia Federal há algumas semanas, solicitando que todas as movimentações na investigação sobre fraudes no INSS, consequentemente envolvendo o Lulinha, que fossem informados ao gabinete do ministro André Mendonça. E aí, essa informação, é uma apuração minha com ele, Jonas Maia, ela acaba mostrando que houve uma reação da Polícia Federal a essa determinação do André Mendonça. A Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União para que a Advocacia Geral da União encontre ali medidas, formas, algum argumento jurídico para rebater essa determinação. Na prática, esse é um detalhe, mas a big picture, né, do que se trata aqui é uma desconfiança do gabinete do ministro André Mendonça sobre até que ponto a Polícia Federal está ou não empenhada em investigar o filho do presidente. E do lado da Polícia Federal, há uma desconfiança de que o gabinete do ministro André Mendonça tem um desejo de que essas investigações avancem justamente para que haja um impacto eleitoral favorável à oposição. Então é disso que se trata, né? É uma questão política, eleitoral e tem uma questão jurídica também, mas há, pelo menos o que eu noto, por parte de um segmento do setor do Supremo Tribunal Federal, uma dúvida de que a Polícia Federal estaria fazendo um corpo mole para investigar o filho do presidente, justamente porque sabe que isso pode ter um impacto eleitoral. E a via reversa também é a mesma. É disso que se trata, Márcio. Mais do que nunca, é por isso que é fundamental continuar acompanhando essa investigação. Muito obrigado. Caio Junqueira e Jussara Soares, que voltam ainda nessa edição do CNN Prime Time. Vamos com a Aline Beckett para a gente compreender o que exatamente a Polícia Federal vai fazer em relação ao filho do presidente da República, quais são as suspeitas e como é que esse assunto tem encaminhado. Aline Beckett, bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, Elisa. Bom dia a você e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Live. Pois bem, essa investigação a pedido da Polícia Federal e autorizada pelo ministro André Mendonça busca esclarecer se Lulinha, Fábio Luiz, filho mais velho do presidente Lula, teria utilizado, então, de seus interesses pessoais e privados para conseguir, junto ao Ministério da Justiça, autorização e liberação para comercialização de cannabis medicinal. Os investigadores irão verificar, então, se ele utilizou da prerrogativa de ser filho do presidente da República para conseguir influenciar decisões administrativas dentro do Ministério. Eu relembro que Lulinha já havia sido citado na investigação em relação às fraudes do INSS, isso muito por conta da relação dele com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS, um dos principais braços dessa fraude envolvendo os descontos associativos de aposentados e pensionistas do
do INSS. São 2 casos diferentes, mas com o mesmo relator agora, ministro André Mendonça. Então, à frente dessas decisões, ele já havia sido citado então nessa investigação e agora uma investigação sendo aberta em relação a essa conduta dele dentro do Ministério da Saúde. A defesa, Elisa, até o momento de Lulinha, nega as irregularidades e diz que a PF tem promovido uma pesca probatória. Segundo os advogados de Lulinha, a corporação estaria realizando uma investigação genérica, sem provas delimitadas, na tentativa de encontrar algo que possa incriminar Lulinha. O advogado dele falou à CNN, Marco Aurélio, disse que a PF sabe que não há nada contra Fábio Luiz. E aí, como você bem disse, existem já repercussões políticas em cima desse caso, né? Um dos candidatos à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, veio a público, então, por meio de uma de suas redes sociais, como vocês podem acompanhar, ele diz o seguinte: mesmo com toda a blindagem patrocinada pelo pai do Lulinha, a PF começou a investigar um suposto caso de tráfico de influência no Ministério da Saúde. A suspeita é de que ele tenha operado em favor do careca do INSS, o homem que desviou o dinheiro dos aposentados e dos velhinhos do Brasil. Lulinha ainda é suspeito de ter usado o acesso ao gabinete presidencial para vender cannabis medicinal ao Ministério da Saúde. E aí, nessa mesma toada, a gente tem também um outro candidato, Ronaldo Caiado, também em suas redes sociais, publicou o seguinte: filho investigado por vender acesso ao governo e o pai finge que não vê. Esse é o retrato da novela política chamada PT, em cartaz há décadas, sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens. É uma monarquia disfarçada de república, onde o rei protege o príncipe. Estou falando de Lula e Lulinha, mas pode ser interpretado como outro pai que protege outro filho. Já passou da hora de acabar com essa farsa. E aí, Elisa, o presidente Lula chegou também a falar sobre esse assunto ontem, quando questionado no podcast Inteligência Limitada. Ele disse que não usará o cargo para proteger o filho que atualmente mora na Espanha. A gente separou um trecho dessa fala. Vamos acompanhar, Elisa. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Tá aí a fala, então, do pai do nome em questão, Lula, falando sobre o filho, Lulinha, sobre esta investigação na Polícia Federal. E é sempre importante lembrar que a Polícia Federal é gerida, o diretor-geral é alguém que foi indicado por Lula, né? Então você tem essas questões ali ocorrendo dentro da própria Polícia Federal e Lula tentando deixar essa mensagem: ó, se fez algo, vai ter de provar, melhor dizendo. Troquei as sílabas aqui, gente, porque os motores no começo do jornal vão aquecendo aos poucos. Matheus Teixeira já está aqui com a gente, nosso analista de política. Eli Jonas Maia, à distância, mas sempre junto, hein, Eli Jonas? Nosso analista de segurança pública, aparecendo em Brasília. Matheus, nos explique, por favor, o que é isso de suspeita em cima do Ministério da Saúde e o tráfico de influência é o que exatamente? Por que tem suspeita em cima do filho do presidente? Enfim, bem-vindo, Matheus. Perfeito, Elisa. Muito obrigado. Uma alegria estar perto hoje fisicamente também aqui do estúdio. Aqui com a gente. Hein? Você vai abandonar o Eli Jonas, é isso? Não vai mais Não, só até segunda, terça-feira já estarei de volta. Mas maravilhoso. Exatamente. O tráfico de influência, o que é isso? É para verificar. A Polícia Federal quer entender se o filho do presidente Lula usou justamente do posto de ser o filho do chefe do Executivo Federal para influenciar decisões do governo federal e beneficiar não a população, não o interesse público, mas sim uma empresa específica que tem relação e conecta lá com o caso do INSS. Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, que assim ficou conhecido, um dos principais operadores do esquema dos descontos associativos de pensionistas e aposentados, que roubou dinheiro diretamente do bolso dos aposentados brasileiros. Ele era um dos operadores desse esquema. O filho do presidente Lula já reconheceu que, de fato, recebeu uma passagem para ir a Portugal
custeada por Antônio Carlos Antunes, justamente para verificar a situação da cannabis, da comercialização da cannabis em Portugal, para fazer uma relação com o Brasil, mas no decorrer das investigações do caso do INSS surgiram novos elementos e a Polícia Federal quer entender se o filho do presidente usou do fato de ser filho de Lula para influenciar decisões do gabinete presidencial e do Ministério da Saúde na regulamentação da cannabis medicinal. Um fato interessante, o pedido da Polícia Federal foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, mas não diretamente ao relator do caso do INSS, que é o ministro André Mendonça, que vive uma situação de tensão ali. Já foram 4 episódios em que a Polícia Federal, o comando da Polícia Federal e o ministro se desentenderam. Desta vez a Polícia Federal pediu a investigação ao Supremo Tribunal Federal, não diretamente ao relator do caso do INSS, mas houve o sorteio e novamente cai com o ministro André Mendonça. Azar ou sorte. De novo caiu com ele, é isso, Matheus? Num sorteio. Exato, são 10 ministros, 11, mas sem Messias que não foi aprovado são 10, tem 10 opções, no sorteio cai novamente com o ministro André Mendonça e foi ele que viu os elementos suficientes apresentados pela Polícia Federal, entendeu que sim, este caso merece mais investigação e abriu o inquérito. A Polícia Federal agora com esse inquérito tem mais ferramentas para aprofundar a investigação e verificar se de fato houve corrupção também e o tráfico de influência, que é traficar a influência dele de filho do presidente para fazer lobby em interesse privado, em favor de interesse privado e não em favor do interesse público. Mendonça, que já está com pouco assunto polêmico, né? É o INSS, o Banco Master, você vê, 2 casos. Vice-presidente do TSE. Não, ainda, pois é. Mas enfim, cada um que vai assumindo suas cada um que vai assumindo as suas buchas, que a gente assume a nossa bucha do lado de cá, quer te contar tudo o que acontece sobre esse assunto e todos os outros que surgem. Jonas, o Matheus explicou pra gente, né, esse desdobramento ou essa conexão com o caso do INSS. Se aprofundando um pouquinho mais nisso, como exatamente que essa investigação do INSS foi ganhando esses desdobramentos até virar essa investigação que tem suspeita de, por exemplo, tráfico de influência no Ministério da Saúde? Vamos lá, Elisa. Bom dia para você, para o Matheus. Vim até combinando com ele, porque não há distância entre a gente. Vamos Pelo detalhar. Amor de Deus. Que gente, tu és um poeta, é isso? Nosso poeta preferido, Jonas. Não existe distância, é isso? Não existe distância entre nós, jamais haverá. Jamais haverá. Maravilhoso. Bom, mas além do poema e da conexão nas cores do terno, como é que funciona? Você que vive isso todos os dias, né, Jonas, de apurar muita coisa em relação à segurança pública. Como exatamente que se deu, diante do que você puder falar pra gente, né, porque apura muita coisa, mas diante do que você puder falar, como é que a polícia foi caminhando para essa investigação? Elisa, falou tudo. Vamos no passo a passo para quem está acompanhando a gente entender como que esse caso do INSS se deu agora no caso de tráfico de influência e também corrupção, com o nome do filho mais velho do presidente Lula aí agora como alvo investigado formalmente. A defesa do Lulinha diz em pesca probatória, mas a equipe de investigação da Polícia Federal coloca como encontro fortuito. O que isso significa? A equipe de investigação estava ali no caso do INSS, levantando informações, investigando as fraudes bilionárias de descontos em contra-cheques de aposentados e pensionistas e tinha a menção ao Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, com documentos e outros depoimentos. E também encontros de até suposta mesada do careca do INSS, que é o Antônio Camilo Antunes, para o Lulinha. A PF estava investigando esse caso. E aí onde se deu o encontro fortuito? A PF se viu obrigada a pedir ao Supremo Tribunal Federal, por conta da questão institucional, a sua responsabilidade, ela, quando tem esse encontro fortuito, ela é obrigada, tem a prerrogativa e o direito de pedir uma investigação separada. E foi isso que aconteceu. Até mesmo com base em depoimentos da Roberta Luxinger. Vamos relembrar, a amiga do Lulinha, a pessoa que trabalhava, empresária, com o careca do INSS, que falou primeiramente sobre o Lulinha em relação a essa empresa de produtos à base de cannabis medicinais e também a viagem dele para Portugal, bancada pelo careca do INSS. Aí é que está a questão da ligação de um caso com o outro.
A partir de tudo isso que foi levantado, a Polícia Federal falou o seguinte: Supremo Tribunal Federal, temos esse caso aqui, mas também há uma outra frente de investigação que a gente precisa de um inquérito formal aberto para avançar de forma específica se houve corrupção e também o tráfico de influência, que é, em tese, o filho do presidente usar o nome do presidente e usar o nome dele mesmo para alavancar os seus produtos de forma, como um lobby, de forma de questão de empresa, empresarial, e não questão pública, mas usando o serviço público. Aí que entra o tráfico de influência e também a corrupção. Em maio deste ano, também em depoimento à Polícia Federal, a Roberta Luxinger até mesmo falou de forma específica sobre essa viagem do Lulinha com o careca do INSS a Portugal. Ela disse o seguinte, segundo esse trecho que tivemos acesso: Fábio foi convidado por sua curiosidade relativa ao assunto, oriunda inclusive em função da utilização de medicamento à base de canabidiol por familiares, já colocando ali o Lulinha nessa questão da empresa, a empresa que ela também teve uma participação entre os dois lados. Esse é o ponto em que liga o caso do INSS ao caso Lulinha agora na questão do canabidiol, que a Polícia Federal quer esclarecer se houve tráfico de influência, como se deu e também se houve a corrupção de servidores, porque para ter o tráfico de influência, Elisa, precisa ter participação de servidores públicos, isso está na lei. Então, é isso que a PF quer detalhar a partir de agora e com essa abertura de inquérito tem ferramentas para isso. Depoimentos, quebra de sigilo e também análise de mensagens. É o que a PF espera a partir de agora com essa abertura de inquérito. O advogado que defende o Lulinha, o Marco Aurélio Carvalho, ele até disse também no ano passado, quando começou a ventilar o nome do Lulinha dentro do caso do INSS, dizendo que a própria empresária Roberta Luxinger disse que ele não tinha nada a ver com o INSS, mas tinha relação com ela por conta dessa questão empresarial do mercado de canabidiol. Agora, então, a gente vê uma nova abertura de inquérito, mais uma que cita o filho mais velho do presidente. E o último detalhe é que, nessa previsão de inquérito, não há, nesse momento, um depoimento marcado, agendado ou previsto, pelo menos, para o Lulinha prestar informações à Polícia Federal neste momento. Elisa. Bom, expusemos aqui o que é o caso, quais são as conexões, diante daquilo que é sabido e diante daquilo que a investigação entendeu, claro que compreendendo que sempre tem uma questão de sigilo, os policiais deixam ali muitas coisas em sigilo, porque é uma investigação e, ao ter algum detalhe exposto, isso pode muitas vezes prejudicar o caminho da investigação em si. Como a gente já explicou tudo isso, bora fazer aquilo que é de prática, é o básico no jornalismo, que é o direito de defesa. Matheus, o que exatamente a do filho do presidente alega? Eles estão justificando, se é que já justificaram alguma coisa, o que exatamente? Elisa, Jonas colocou muito bem, a Polícia Federal afirma que foi um encontro fortuito de provas. Portanto, no decorrer das investigações, por exemplo, quando há uma quebra de sigilo e a polícia se depara com inúmeras mensagens, não apenas com aquelas que dizem respeito ao crime em investigação. Tudo que não tem conexão com o crime sob investigação deve ser dispensado pelos investigadores. Mas quando, no meio desse bolo todo, há um encontro fortuito de provas, ou seja, estava se investigando um crime e encontrou outras provas que não eram diretamente relacionadas ao objeto inicial da apuração. Isso é o que diz a Polícia Federal. A defesa do filho do presidente Lula, por sua vez, afirma que foi uma pesca probatória, o que no inglês e no direito é muito usado como fishing expedition, inclusive no direito brasileiro, e que não teria sido esse encontro fortuito de provas, mas sim uma quebra de sigilo, uma investigação que se inicia com um objeto, mas há uma pesca para achar provas sobre outros possíveis crimes. É isso que diz a defesa, que a Polícia Federal iniciou a investigação, não teria encontrado nada contra o filho do presidente no inquérito do INSS e busca agora outras maneiras de tentar implicar ele em algum tipo de escândalo de corrupção para desgastar a imagem dele e de seu pai. Isso é o que diz a defesa do filho do presidente. Matheus Teixeira trazendo para a gente, então, essa apuração, Jonas Maia também explicando o caso. Em instantes a gente volta a falar sobre isso.
E a defesa de Lulinha avalia pedir caso na primeira instância, ou seja, deixar o Supremo Tribunal Federal e ser retomado logo na primeira instância. Pedro Venceslau é quem traz a apuração e a explicação dessa estratégia. Conversei hoje com Guilherme Sugimori, que é o advogado do Fábio Luiz Lula da Silva, que questionou a competência do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Ele diz que avalia recorrer ao STF para que o caso vá para a primeira instância. Isso ainda não aconteceu, mas tudo indica que vai acontecer. Ele ainda questiona a legitimidade dessa investigação e disse que pode, inclusive, fazer isso formalmente, questionar junto ao STF a legitimidade dessa investigação. E o argumento dele é que estaria sendo praticado o que se diz no meio jurídico de fishing expedition, ou seja, quando você faz uma pesca probatória. Essa pesca probatória é uma tentativa, segundo ele, de buscar fatos que incriminem uma determinada pessoa sem que haja um fato determinado. É uma alegação que já foi feita, inclusive, pela família Bolsonaro. Ele diz ainda, questiona qual é a justificativa para esse caso estar na competência do STF e não na primeira instância. Diz ainda, lembra ele, que esse caso não tem nenhuma relação com a fraude do INSS. Embora sempre que a gente fale do caso da investigação sobre o Lulinha e a relação dele com Careca do INSS, faça-se essa ligação. Ou seja, não é uma investigação alheia à operação sem desconto, que mira as fraudes no INSS. Lembrando que, no caso, o Lulinha é investigado por um suposto tráfico de influência junto ao Ministério da Saúde e ao governo federal, à presidência da República, para que seja liberada a cannabis medicinal, que existe todo um mercado de cannabis medicinal no Brasil que aguarda a possibilidade de uma regulamentação desse setor. Então, essa é a leitura agora nesse momento. Diz ainda que essas são as preocupações iniciais da defesa de Fábio Luiz Lula da Silva. Pedro, ainda falando sobre o advogado do Lulinha, ele ainda declarou que o presidente Lula acabou recuperando a credibilidade da Polícia Federal. Essa declaração ajuda o governo a reforçar justamente essa narrativa de que no governo Lula a PF tem autonomia? Essa declaração é de outro advogado que também atua junto ali da defesa do Lulinha, mas é amigo pessoal do Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Marco Aurélio Carvalho, que também é coordenador do grupo Prerrogativas e coordena a pré-campanha, agora a campanha do presidente Lula aqui no estado de São Paulo. Ele disse que essa investigação da Polícia Federal, ela reforça um argumento que tem sido muito usado pelos petistas e pelo próprio presidente Lula, de certa forma, sobre a independência da Polícia Federal. Diz que essa investigação, segundo ele, abre aspas, recuperou a credibilidade da Polícia Federal depois da gestão Jair Bolsonaro, nas palavras de Marco Aurélio Carvalho, ter usado a instituição para tentar blindar os seus filhos. Então, essa fala do Marco Aurélio Carvalho, de certa forma, sinaliza um pouco o que deve ser a narrativa do Partido dos Trabalhadores, dos marqueteiros do PT durante a campanha ou quando esse tema surgir nos debates. O Marco Aurélio diz que essa investigação devolveu a institucionalidade da Polícia Federal. Porque fica difícil para os petistas, nesse caso dessa investigação contra o Fábio Luiz Lula da Silva, falar sobre perseguição. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, no caso do Dark Horse, fala sobre perseguição da Polícia Federal, os bolsonaristas também. A Polícia Federal, ela em última instância, submetida ao presidente da República, mas ela tem, supostamente, autonomia para atuar. Ele diz, o Marco Aurélio, que na gestão passada o Bolsonaro blindou os filhos usando a Polícia Federal a seu favor. Então, é um pouco um ensaio do que deve ser o discurso nesse momento. O próprio presidente Lula, quando questionado sobre isso, diz que defende as investigações, doa a quem doer, sinalizando que não vai atuar para proteger o próprio filho dessa investigação. Breaking News, CNN. A gente tem mais uma investigação contra Lulinha, o filho do presidente Lula. A PF agora pedindo e o ministro André Mendonça autorizando mais um inquérito, dessa vez sobre a atuação de Lulinha na data prévia. É informação que chega agora no site da CNN, informação inclusive do nosso analista Matheus Teixeira. Breaking News por aqui. O que a gente tem, então, de diferente? Abertura desse inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva
para apurar possível tráfico de influência, ou seja, seria a mesma questão envolvendo aquela possível comercialização de cannabis medicinal no Ministério da Saúde, mas agora a utilização dessa influência junto à Dataprev, que é a empresa de tecnologia do governo federal. Essa decisão foi tomada a pedido da Polícia Federal, que quer investigar se Lulinha atuou para uma empresa em contratos com a estatal vinculada ao Executivo. Uma informação que foi revelada mais cedo pelo jornal Estado de São Paulo foi confirmada então pela CNN. Nós temos confirmação. Agora, o ministro André Mendonça, do STF, autorizando um novo inquérito contra Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República. Vamos lembrar aqui do contexto, né, que envolve Lulinha, o filho do presidente. Num primeiro momento, estava ali como um dos citados da investigação do escândalo do INSS. A gente acompanhou, inclusive, o andamento de várias questões relacionadas e citações ao filho do presidente dentro dessa investigação, principalmente no que diz respeito ao andamento da CPMI do INSS, que teve ali um relatório que ficou guardado, ficou arquivado. Num segundo momento, temos essa investigação aberta contra Lulinha, a pedido também da Polícia Federal, que foi o que a gente trouxe ontem. E agora, esse segundo inquérito autorizando essa investigação contra o filho do presidente na relação com Dataprev. A gente, claro, está aqui colhendo mais informações. Ontem tivemos um posicionamento da defesa de Lulinha, dizendo que ele estaria sendo alvo da pesca probatória, né, de investigações ali, várias acontecendo, para que algo fosse coletado contra o filho do presidente num ano eleitoral. E agora, um segundo inquérito aberto, horas depois da confirmação daquele primeiro, e André Mendonça à frente disso. Isabel Mega, vamos analisar, então, mais uma investigação contra o filho do presidente Lula. Vou trazer aqui o contexto político. A gente iniciou o Hora H, inclusive com isso, sobre como isso, num ano eleitoral e na campanha do PT, pode fazer diferença. A gente está falando de tráfico de influência, de possibilidade de uma abertura privilegiada à Lulinha em negociações escusas com o Ministério da Saúde, agora com Dataprev, como isso pode impactar a campanha, e Lula está estando ali à frente, né, com uma vantagem em relação a Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também enfrentando várias dificuldades, e agora mais essa questão. Qual que é o peso que você enxerga aí de Brasília em mais uma investigação aberta? Juliana, é mais um desgaste para a campanha do presidente Lula. A gente vinha falando sobre isso aqui ao longo do Hora H, diante de 2 baques sucessivos que eles tiveram, e agora, em 24 horas, um terceiro baque, né? A gente teve a retirada de sigilos de Jacques Wagner, o primeiro inquérito em relação à Lulinha, e agora mais um pedido da Polícia Federal ao ministro André Mendonça e a autorização também de mais uma linha de investigação sobre a atuação do Lulinha na Dataprev. O que a campanha diz é que esses impactos, eles ainda vão ser medidos. Então, eles ainda não conseguem atestar esse diagnóstico. E eles afirmam que o próprio presidente Lula já deu o tom que deve adotar quando o assunto é o próprio filho. E aqui nada inédito, né, Ju? O próprio presidente Lula tem defendido que não haverá qualquer tipo de tratamento privilegiado. Ontem, em entrevista a um podcast, ele disse que não vai ligar para ninguém para pedir um tratamento diferenciado, nem nada nesse sentido. Então, ele deve defender rigor em relação à apuração contra o próprio filho. Isso não é um ineditismo, porque toda vez que foi provocado a falar sobre isso, essa é a linha que tem sido adotada pelo presidente Lula. Agora, alguns membros da campanha defendem que é melhor que se investigue logo, porque eles acreditam que não haverá nada, e isso poderia eventualmente até favorecer Lula nesse processo daqui para frente. Isabel, agora sim, me despeço de você. Muito obrigada pela ajuda com Breaking News aqui nesse finalzinho do Hora H. Até uma próxima. A empresa ligada ao empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, tem acordos de 55 milhões
com o governo federal. É o que apontam os dados levantados em despesas e valores com contratos vigentes até 2031. Agora eu chamo Elijonas Maia, nosso analista de segurança pública, que vai trazer essas apurações sobre o assunto. Boa tarde, bem-vindo, Elijonas. Obrigado, Débora. Ótima tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Esse levantamento foi feito pela CNN durante esse sábado com base em documentos e contratos da transparência do governo federal, da transparência ali que todo mundo tem acesso e pode analisar todos os documentos que estão ali publicados. E nesse levantamento tivemos essa resposta, essa apuração de contratos, 4 em vigência, de 55 milhões de reais, 721 também, para ser mais exato, com a empresa 3 Structure, que é, segundo a investigação da Polícia Federal, a pedido da cúpula ali para o Supremo Tribunal Federal por tráfico de influência do Fábio Luiz Lula Oliveira, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, com o governo Lula. São 4 contratos. Vou passar rapidamente quais são esses contratos e quantos são esses milhões. O primeiro é de 19 milhões com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Esse começou em abril deste ano e tem a vigência até 2031, com esse total aí que eu falei, 19 milhões. Já o segundo foi assinado em dezembro de 2023, primeiro ano do governo do presidente Lula, e vai até abril do ano que vem, 2027, também com o Ministério de Combate à Fome. Esse segundo tem um valor de 14.452.000 reais. Já o terceiro, que começou a entrar, foi assinado em novembro de 2022, publicado em janeiro de 2023, é com o Exército, ligado ao Ministério da Defesa, com um montante de 21.831.000 reais. Há ainda um quarto contrato, um acordo firmado com essa empresa de tecnologia com o governo Lula, que é de 177 mil reais, de abril até abril de 2029, que é com o Instituto Nacional de Surdos, subordinado ao Ministério da Educação. Todos esses contratos são da área de tecnologia para a contratação de softwares e também de backups para as máquinas do governo federal. Mas por que isso é importante? A gente está trazendo esses números aqui para quem está acompanhando a gente. Porque justamente a abertura de inquérito da Polícia Federal, o primeiro, foi para o tráfico de influência do filho do presidente em órgãos do governo federal. O segundo também, a pedido da PF, autorizado pelo ministro André Mendonça, é também relacionado ao uso da influência dele como filho do presidente para ajudar empresas parceiras dele, segundo a investigação da Polícia Federal, e assim essas empresas conseguirem contratos milionários com o governo Lula. Então, por isso que a gente fez esse levantamento, está trazendo essa explicação para quem está acompanhando a gente. 4 contratos em vigência dessa empresa, no montante de 55 milhões de reais. Mas tem um outro ponto. Além desses contratos em vigência até 2031, há também pagamentos de 46 milhões de reais desde 2023 até este ano, 2026, que não são especificamente desses contratos. São, por exemplo, pagamentos diversos, avulsos, despesas, empenhos, notas fiscais. Tudo isso ali também publicado no site da Transparência do Governo Federal. Claro, fomos atrás do outro lado, a empresa responsável por esses contratos, que é ligada ao Lulinha, segundo a investigação da Polícia Federal, diz o seguinte, que os contratos celebrados entre a empresa e os órgãos do governo federal foram firmados com absoluta transparência, em estrita observância da legislação aplicável às contratações públicas e sem qualquer espécie de intermediação de terceiros, aí em referência ao Lulinha, filho do presidente. Já o advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa o Lulinha, disse o seguinte, já em relação agora ao segundo inquérito por tráfico de influência, no Dataprev, a empresa do governo, declarou que esse inquérito da Polícia Federal é um fishing expedition descarada, que é aquela pesca probatória que os advogados sempre falam, que é uma pirotecnia, malabarismo eleitoral, tentativa clara de interferência de setores da Polícia Federal nas eleições. E aí segue o advogado falando que não há fato objetivo que justifique a instauração
desse inquérito. Qual inquérito? Esse segundo que a Polícia Federal pediu contra o filho do presidente, o Supremo Tribunal Federal autorizou e determinou essa apuração. A partir de agora, com essa abertura de 2 inquéritos da Polícia Federal que miram o filho do presidente, novas ferramentas ficam à disposição da investigação, como quebra de sigilo bancário e fiscal, tem também os depoimentos e até também análise de algumas mensagens que porventura possam ser encontradas. Tudo isso agora a gente vai continuar acompanhando dia após dia nesse novo inquérito e mais um segundo que foi aberto pela Polícia Federal. Débora. Portanto, Elijonas Maia, a gente tem aí esse levantamento que você fez, essa apuração importante, então, da empresa ligada à Lulinha, que ele supostamente teria atuado como tráfico de influências, com ao menos 4 contratos com ministérios. MDS, 2 com MDS, Ministério da Defesa e Ministério da Educação. Lembrando que quem quiser mais detalhes, essa reportagem de Elijonas Maia está no site da CNN Brasil. Muito obrigada, Elijonas. Excelente trabalho para você. Eu te conto que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um segundo inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, dessa vez para apurar uma possível tráfico aí de influência do filho do presidente Lula junto à Dataprev, a empresa de tecnologia do governo federal. E segundo a PF, Lulinha pode ter atuado junto ao governo federal em negociações envolvendo aí uma empresa de contratos com a União. E no centro da apuração está a Tree Extraterate, que tem 4 contratos vigentes com o governo federal, no valor total aí de cerca de 55 milhões e 700 mil reais. A PF investiga se Lulinha teria feito lobby em favor da empresa junto ao governo. E os investigadores também apuram uma possível conexão entre o empresário do setor de tecnologia, Lulinho, Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e a empresária Roberta Luxinger. A investigação também tem relação aí com as negociações envolvendo a comercialização de cannabis medicinal. A PF que quer saber se Lulinha atuou em favor de empresas ligadas ao setor, junto ao Ministério da Saúde e à Dataprev. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, classificou o novo inquérito como uma fishing expedition, ou seja, uma investigação que buscaria provas para sustentar uma acusação. André Mendonça determinou aí que todos os atos de apuração sejam juntados, unidos ao inquérito que tramita no gabinete dele. E o ministro também determinou que o STF seja avisado previamente sobre os eventuais afastamentos de policiais da equipe de investigação.